Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, né, nesse canal, que a gente trata desse assunto tão bonito, mas ao mesmo tempo tão delicado, né, que é a adoção, o mundo da adoção, né, as dores e a delícia, para quem hoje vai tentar ser pai, ser mãe, constituir uma família a partir da adoção. Antes da gente entrar nesse tema, quero pedir uma licença para vocês para compartilhar algo, né? Que é importante para mim, ao mesmo tempo, eu acho que vai refletir muito na vivência de vocês daqui para frente, quem já passou, quem não passou, né? Em quem vai passar, enfim. Eu falei para vocês que eu estou no momento agora de entregar a documentação, então eu já fui lá no fórum, já conversei, é isso mesmo que eu quero, frequentei os cursos, fiz o curso do juiz, né, do juizado que eles falam, e precisavam, gente, o último certificado para mim poder entregar. Aqui na minha cidade de Mariporã, eles pedem 3, né? Você frequente aí 3 reuniões de grupo de pais e tudo mais. A outra reunião que teve, caiu um pé d'água aqui, mas um pé d'água, que acabou a luz, acabou a internet, moral da história, eu não consegui fazer. Aí a aflição para quem quer já entregar a documentação e saber se vai ser habilitado ou não é maior, né? O coração da gente, pelo amor de Deus, estoura. E aí não pude, fiquei chateado e tudo mais. Então teve agora uma reunião online, eu falei, agora eu consigo conquistar esse certificado e dar cabo antes do carnaval de entregar esses documentos, né? Fora que me aguarde. E saí do serviço na reunião, a reunião estava marcada online, né, para as 20 horas, mas você tem que estar num lugar tranquilo, porque eles falam muitas coisas que pode expor, né? E eu tenho um problema, não posso ficar usando muitos fones de ouvido, então fone de ouvido para mim zero, né? Por que eu tô explicando tudo isso? Lá na frente vocês vão entender. E aí eu falei, bom, vai dar tempo, né? O que eu vou fazer? Eu vou agora pegar e vou pro trabalho, ou vou sair do trabalho e vou para casa. E eu trabalho no centro de São Paulo, ali na região da Sé, e moro aqui em Mariporã. A linha azul, na estação da Sé, tava parada. Um caos. Eu falei, meu Deus do céu, hoje eu não chego em casa. Eu não vou conseguir fazer essa reunião. Aquela aflição, sabe? Aí fui, consegui, o metrô voltou a funcionar, vim num ônibus lotado, consegui fazer a reunião. A reunião foi maravilhosa, deu tudo certo e consegui o certificado. Agora eles vão emitir, né? E aí eu já vou juntar a documentação para poder entregar para eles. Aí para vocês entenderem, eu tô nesse espaço, né? Ainda a documentação, eles vão marcar uma reunião com o psicólogo e a assistente social. Depois eles vêm aqui em casa para dar uma olhada, né? E aí gera o processo e aí vão ver se eu sou habilitado ou não. Demora um pouquinho. Se eu for habilitado, meu cadastro vai pro SNA e aí vai esperar a cegonha trazer o meu filho, né? Enfim, era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Misericórdia, o coração aqui tá a mil. Mas pelo menos, sabe aquela parte que você tem assim que o que dependia de mim eu já fiz? Já corri atrás de documentação, já deixei tudo certinho, já fiz o upload, porque aqui na minha cidade eles pedem que você manda em PDF. Algumas cidades você tem que levar lá, né, originais. Preciso agradecer também a doutora Izumi, que assim, eu não sei vocês, mas eu tive dificuldade para arrumar esse atestado, né, de saúde mental, enfim. Não porque eu tenha algum problema, pelo amor de Deus. Misericórdia, juiz. Para muitas pessoas que eu vi foi fácil, mas para mim não. Os médicos falavam, mas tem que ser um médico que te acompanhou, tem que ser um médico da família. Eu falo, gente, onde que tem pobre? Onde que pobre tem médico de família? A gente vai no postinho, vai no pronto-socorro, no mais tardar, o doutor consulta, eu passo ali quando o bicho tá pegando feio mesmo. Então não tinha, né? Aí eu teria que agendar um clínico no posto, mas eu teria só para julho. Né? Eu falei, não dá, né? E aí a doutora Izumi me ajudou pra caramba, né? Me consultou bonitinho, fez todo o relatório, fez o atestado, então assim, as documentações tá tudo certo. Vamos torcer que agora mais um passo, né? Rumo aos braços do meu filho. Agora vamos entrar no assunto, peço desculpa por me estender, mas vamos entrar no assunto. A gente tá falando sobre adoção e tem muitos mitos, né, sobre adoção, que as pessoas tomam como verdade e a gente precisa entender que a ciência, a sociedade, o modo da gente pensar, aqueles preconceitos arcaicos da década de 80, 90, as coisas vão mudando e a gente precisa atualizar isso. Isso é muito perigoso. Porque o que acontece, muitas crianças acabam ficando no lar de acolhimento por falta de informação dos pais, por falta de informação dos pais, né, dos futuros pais que vão adotar, por preconceitos enraizados, né? E é legal a gente ter essa conversa.
Então, vamos fazer assim, ó. Eu sempre costumo, quando eu vou conversar com alguém, sempre falo, ó, 2 passos para trás agora, porque a minha ideia aqui não é te mover de você adotar o filho que você tem nas suas ideias. É você conhecer a realidade, né? Entender de pessoas, de ser humano, entender que a vida, às vezes ela não é boa com muitas pessoas, né? Às vezes ela é madrasta mesmo, e a gente não pode culpar essas pessoas. As pessoas não pediram para vir ao mundo e ter essa sina que tem, né? Uma sina triste, uma sina com histórias doloridas, enfim, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é um mito, e vocês podem comentar comigo, é que todo mundo acha que quem pode adotar é só gente rica, ou você tem que ter uma condição boa, né? Então você tem que ter uma casa maravilhosa, você tem que ter um salário top. Se você não tiver um salário bom, você, assistência social, o juiz não vão te dar a guarda da criança, não vai deixar você nem se habilitar para adoção. Isso é mito, né? Na realidade, o que a criança precisa, sim, de coisas fundamentais, essenciais, que a gente tem, né, gente? Que a gente trabalha, a gente tem, que é ali, né, a alimentação, a educação, que pode ser escola pública, você arrumar um bom postinho de saúde para dar continuidade no tratamento dessa criança, um medicamento e o mais importante, né, acolhimento, amor, carinho, é isso que essa criança precisa, né? Ela não precisa que você leve ela para Disney, que você compre um carro do ano para andar para cima e para baixo com ela, restaurantes e clubes, não. Né? Lógico que ela precisa de um pai e uma mãe presente, que participe da vida dela, é isso que a criança precisa e é isso que a assistência social e o fórum vai ver, né? Que eles procuram. Alguém que dê sim esse contexto de família. Então, se você acha que você não tem condição porque você é assalariado, isso não é questão, né? Até pelo contrário. Hoje, a realidade do Brasil é esse, né? Aí a gente já sabe que o PIB aí é de 10% das pessoas ricas, né? O resto é todo mundo batalhador, que levanta de madrugada, vai trabalhar e tudo mais, né? Lembra que eu falei num vídeo para vocês sobre a rede de apoio. É interessante você ter uma rede de apoio, não para educar o filho com você, ou cuidar do filho com você, mas uma pessoa que vai te ajudar nos momentos que você precisa, né? De novo, tá doente, precisa ir ao médico, ou pegar a criança ali na escola, enfim, alguém que te ajude. Então, isso é uma rede de apoio e isso que a maioria dos brasileiros tem. Então, tira esse mito da sua cabeça, né? O segundo mito, e esse eu gostaria de falar muito, e é muito importante também, ele já começa a entrar para um lado delicado, que é assim, criança mais velha, né? A partir de 7 anos, 10, 14, 15, 17 anos, não criam vínculo. Então eu não vou adotar uma criança maior porque eu não crio vínculo com ela, não vai criar vínculo comigo, eu quero uma criança pequena porque ela vai saber que eu sou o pai dela, vai me respeitar e vai me amar, vai ser grata por eu ter cuidado dela. Isso é um mito também, porque antes da gente falar de criança e de adolescente, a gente precisa falar de ser humano. O ser humano, ele nasceu para criar vínculos, a gente cria vínculos até a hora de morrer, né? Então, é uma falácia você deixar de conhecer uma adolescente, de você dar a oportunidade, né, de tirar um adolescente do lar de acolhimento porque você acha que não vai criar vínculo com ele. Pelo contrário, e adolescente, às vezes, na maioria das vezes, ele é até mais fácil, porque eles são questionados se eles querem ser adotados ou não. E quando eles querem, eles fazem a parte deles, né? Claro que aí tem um lado da psicologia, tem um lado do acolhimento, porque você vai entender que cada criança tem um trauma, cada criança tem um jeito de te testar para ver se você realmente quer ele, você tá querendo descartar. Lembra que tem muita criança que já foi rejeitada lá atrás, pela família biológica, depois por uma segunda família. E aí, geralmente, quando eu falo isso, a pessoa fala assim, não, mas se ela foi rejeitada é porque tem alguma coisa. Então, essa criança não é flor que cheire. E a questão não é a criança, né? A questão está nas nossas expectativas, no nosso desejo que a gente deposita nesse ser que está todo machucado, que está precisando de amor e carinho, e aí se decepcionam porque não é o que a gente esperou. Então, acho que isso é muito legal a gente rever isso, né? Não só ser humano, mas criança, adolescente, bebezinho, sempre vai ter sua fase. Então procura entender qual é a fase, né? Adolescente é uma fase que eu costumo dizer para vocês que é a fase onde eles estão mais perdidos, onde eles mais precisam da gente, né? Porque ele tá saindo da infância, tá indo para um lugar que não tem referência, porque ele sai da infância, ele vai para essa lacuna onde ele é um adolescente, sem nenhum tipo de identificação para a vida adulta, né? E ali ele não tem nenhum meio ali. Então ali ele tem que se descobrir, ali ele tem que se conhecer e junto
toda a carga, toda a responsabilidade de conviver em sociedade, de poder pensar de um jeito lógico, que a cabeça dele não está preparada ainda, por isso que tem as explosões, por isso que tem as rebeldias, mas se você acolher, se você acompanhar, entender essa criança, esse adolescente, você vai tirar de letra. Isso eu garanto para você. Eu não tô falando só pra você precisar adotar, não. Você tem que tirar de letra. Eu acho que isso daí não só pai por adoção, mas qualquer família tinha que entender qual que é a fase do seu filho, né? E eu não falo só filho não, gente. Nós também, né? Então, por exemplo, hoje, no meu auge dos 43 anos, eu estou num momento onde eu quero fazer realizações pessoais para mim. Então eu já fiz um monte de coisa para os outros, eu já fiz um monte de coisa para satisfazer ego de sociedade, e hoje eu estou num momento que eu quero coisa para mim. Então hoje eu quero minha família, eu quero ter meu filho, quero construir algumas coisas. Então a gente precisa entender, né? E quando você entende essa fase, as fases, né? Que não é só do adolescente, mas da criança, do bebê e tudo mais, fica mais fácil, porque quando você vê alguns certos comportamentos, você fala, olha, eu já vi isso. Eu já sei como que funciona, eu já sei o que eu posso fazer, né? E a informação tá aí na palma da mão da gente, né, gente? Hoje tem celular, tem internet, às vezes a gente fica vendo notícias falsas, vamos procurar entender mais sobre os nossos filhos, entender sobre a nossa família, sobre a nossa essência, isso vai ajudar, tá bom? Outra parte que é muito delicada, que é um mito também, não vou adotar uma criança ou um bebê soro positivo porque vai me contaminar, né? Tem ainda, em 2026, pessoas que acreditam que criança soro positiva, né, vai transmitir a doença pelo contato, pelo abraço, pelo suor, o contato numa caneca, num prato, numa roupa, numa toalha, ou sentar no vaso sanitário. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos em 2026. Vamos rever essa cabeça, né? E eu falo isso porque eu tô vendo muita história, muita história. Tem uma história de um abrigo, eu não vou falar o nome, lembra de novo, né? Eu tô assim debruçado porque eu quero conhecer mais, eu quero saber mais das histórias. E tem um rapaz que ele foi adotado agora, com 17 anos, né? Ele passou o tempo todo dele num abrigo. Ele chegou lá recém-nascido e ficou até agora que ele foi adotado. E veja, é um perfil que todo mundo quer. Eu falei, gente, não pode ser, gente. É um perfil que todo mundo quer. Tem alguma coisa errada, né? O menino é loiro, cabelos lisos, olhos azuis, educadíssimo, sabe? E gosta de estudar, já tem sonho em fazer faculdade e tudo mais. Eu falei, gente, como essa criança lá atrás, esse adolescente, ninguém teve um desejo de ficar com ele? E aí fui ver, sabe por quê? Porque ele estava naquela lista de doenças infecto-contagiosas, que no caso é o soro positivo. E aí as pessoas não querem. Então essa criança cresceu, virou ali uma adolescente, hoje já está indo para uma idade adulta, sem carinho, porque as pessoas não têm informação, ou as pessoas vêm pendurada, arrigada nesses preconceitos, né? Então, se a gente for falar de HIV hoje no Brasil, no mundo em si, a ciência está avançando demais. Então, tem os coquetéis retrovirais, o que você toma, você fica indetectável, né? E lembrando que a transmissão geralmente não, ocorre somente por sexo, transfusão sanguínea, contato com sangue, né? Então, e não tem por que você ter medo de dar carinho, de adotar alguém que é soro positivo, né? Acolha, reveja um pouco sua cabeça. E eu falo isso não é só para você adotar, mas também quando você ouvir que alguém é soro positivo, não dá 2 passos para trás com aquele preconceito que a gente chama de sorofobia, né? Acolha, né? Hoje as pessoas, a gente tem essa mania de achar que todo mundo que é soro positivo é promíscuo, e as coisas não são assim, né? Então esse é um ponto muito delicado que eu gostaria de tocar. Já seguindo no mesmo ponto delicado, a gente vai falar sobre essas crianças que são filhos de mães que são usuárias de drogas, principalmente crack, né? A gente vê muita reportagem, principalmente das décadas de 90, quando eles falam que essas crianças elas já nascem com abstinência, que elas já nascem ali predestinadas, né, a ser um viciado. E na realidade a gente tem verdade ali, tem meias verdades, né? Então qual que são? Eu nem gosto de falar que é mito ou que não é, porque a gente tem que dar 2 passos para trás e olhar isso com muito cuidado. Porque o que acontece, realmente o que a ciência diz é isso, né? Se a criança ela tá no útero da mãe, ela vive em constante contato, porque tudo que a mãe come, tudo que a mãe bebe, tudo que a mãe vive, a criança também vive. Quando ela nasce com essa questão de abstinência, né? Então, às vezes ela vai
vai ter tremores, vai ter certas irritações, isso quando criança, né? Só que isso não significa que ela vai ser uma viciada em droga, viciada em crack. O que vai determinar isso tem na área da psicologia, a ciência está dizendo que é um ambiente onde ela está. Tanto é que a gente tem muitos filhos aí de pais, né, que nunca usaram drogas, que são totalmente caretas na vida e que vão para a vida da droga, né? Então, é um ambiente, não é o que está no sangue, não é o que aconteceu lá atrás. Então, a gente não pode separar ou então descartar essas crianças achando que elas vão ser uma usuária de droga lá em cima. Porque se você tiver amor, se o ambiente dela não for propício para isso, isso não vai acontecer. E também não garanta que não vá da mesma forma que você pega um filho biológico, que não acabei de falar, que depois usa e você nunca usou. Então, vocês perceberam que não faz muito sentido, e também não faz muito sentido você querer ter essa informação e querer escolher, pautar a escolha por conta disso, né? Por isso que tem muitas crianças também que não saem da casa de acolhimento por conta disso, né? Por conta desse preconceito, dessa falta de desinformação, né? Ah, Sérgio, mas que a ciência fala, ela fala até meio termo. Depois o outro meio termo ela fala, olha, é assim, mas veja, é o ambiente, é a forma que ela vai educar, é a forma com que ela vai conviver que vai decidir, que vai direcionar o caráter e a personalidade dela. A gente não pode já julgar que essa criança vai ser uma usuária. Então, eu acho que, encerrando isso, a gente precisa ver, ter muito cuidado, estudar mais, aprender mais, né? Ter empatia. Eu não vou trazer para esse vídeo, mas eu quero muito abordar um vídeo sobre crianças homossexuais, crianças trans. É um passo também que eu falo, dá um passo para trás para a gente conversar, que é algo muito delicado e que eu vejo muitas pessoas com desinformação, muitas pessoas achando umas coisas assim absurdas. Então, tá na hora de o nosso propósito, né? Ainda mais com a adoção, é a gente criar um filho para um mundo melhor. A gente tem um mundo muito doente, muito preconceituoso, um mundo que as pessoas estão menos intolerantes, né? Então, acho que se a gente fazer o nosso papelzinho hoje, da gente acolher, olhar essas crianças, olhar essas pessoas com mais amor, um olhar mais humanitário, talvez nós não, a gente já está numa idade aí, né? Mas pelo menos esses nossos filhos e nossos netos vão deixar bons frutos, boas vivências, que é a sementinha que a gente está plantando hoje. Pensa com carinho. Eu espero que esse vídeo tenha servido de inspiração para vocês e de aprendizado. Torçam por mim, como eu estou torcendo por vocês também. Me contam, quando possível, em qual fase vocês estão na adoção. Se estão começando agora, se estão pensando. Eu vou adorar saber, viu? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.